E aí, gente, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus mesmo, né? Sempre graças a Deus. Hoje o papo aqui é com uma imortal. Ah, precisarei caprichar na linguística, na linguagem, no comportamento. Ela ocupa a cadeira 16 da Associação da Academia Saltense de Letras. E olha que legal, hein? A patrona dela é nada mais, nada menos do que Cecília Meirelles. Tá bom ou não? Por isso que a minha responsabilidade e o meu orgulho aumentam em receber Kátia Alvré. E eu achei uma delícia seu sobrenome, pronunciar Alvré. Mas ela é mineira, né? Mineira de Belo Horizonte, sim. Mineira de BH. Você traz isso contigo um pouco? De vez em quando saem uns uai, tá? Às vezes um pouco da cadência. Os R's, porta, esses eu perdi, porque eu fui criada em São Paulo, né? Então eu, por prática, por convívio com as pessoas, eu acabei ficando com os portas, né? E coisas assim. Então, mas de vez em quando escorregam. Agora, a cozinha mineira faz parte da minha vida. Essa tradição da cozinha, da fartura, do receber, né? Então, essa coisa do mineiro, eu sinto o cheiro da minha terra, né? Que legal. Eu lembro dos morros, a gente chama de montanhas, mas que seja, as montanhas da minha terra, ali não tem verde, não existe no Brasil verde como os de Minas, né? Então, eu trago este afeto pela terra e essa prática culinária, né? E de vez em quando uma palavrinha ou outra que remete àquilo que se faz muito lá. Às vezes falo comprido, né? Com aquela calma que o mineiro fala, tá? Então, esses traçozinhos, de vez em quando, eles se manifestam. E você, depois em São Paulo, é que você começa a sua carreira de professora, de jornalista, de um pouco de tudo isso? Não, na verdade eu fui para São Paulo, eu nasci em Minas, morei no Rio de Janeiro, em Niterói, e depois eu fui para São Paulo com 7 anos. Ali eu fui criada, houve um corte onde eu morei em Salvador por algum tempo, uns 2 anos aproximadamente, retornei a São Paulo. Então, na verdade, assim, a terra mesmo de criação foi São Paulo. E esse desejo, eu tive sempre o desejo de escrever, mas ele se consolidou aqui em Itu, porque prestei durante mais de 10 anos fiz uma parceria com o Tucano da Campo e Cidade. Sim. Ali eu pude fazer coisas que eu amei fazer. Pesquisar, entrevistar, escrever. Então ali eu fui aprimorando esses conhecimentos, né, com a prática. Tá? Então, durante 10 anos eu atuei na Campo e Cidade. 10, acho que dá uns 11, 12 anos, né? Campo e Cidade é uma revista maravilhosa. E, Tucano, que pena que você não está aqui para bater uma chapa, hein? Tem uma história desse negócio da chapa aí, de um retrato que ele tirou. Um dia eu conto. Tá. Porque é aquelas histórias que só o Tucano tem, né? Só o Tucano tem as histórias. Então você vai bater uma chapa nossa aí, Tucano. Muito bom. E eu acho que foi, com certeza, uma escola incrível, porque a revista Campo Cidade é uma revista muito bem escrita, uma revista muito bem trabalhada, com pontuações históricas. Na verdade, um documentário a revista, né? Com os temas abordados ali há tantos anos. E eu já emendo aqui, gente, para dizer o seguinte: tem um livro, alguns, porque são 5. Uma coleção com 5, sim. É uma coleção de 5 livros, alguns estão aqui, mas a coleção está aqui. O Mapa Encantado, O Trem Mágico, O Fantástico Mundo das Chaminés, O Mistério da Chave, O Incrível Quebra-Cabeça. E são temas ligados à cidade de Salto. Então, didaticamente, e através dessa relação com o livro e com a literatura, as crianças da escola, elas tiveram aí um aprendizado e um contato com a história de Salto muito interessante, porque cada tema tem uma abordagem específica. Sim. Né? São partes da história de Salto.
Então começa com a criação, a fundação, digamos assim, da cidade. Depois você tem ferrovia, você tem industrialização, você tem a existência, né, dos afrodescendentes. Então é a história em que você chamou bem, vamos chamar de fascículos, em que em ordem cronológica, do primeiro para o que está aí como último, há ainda um inédito, que é sobre os migrantes. Ah, é? Ele está esperando aí o momento certo, mas ao sexto. Na verdade, a coleção ela é composta de 6 exemplares, né? Nós vamos pedir uma dedicação especial. E eu faço já aqui o registro da presença da Rose Ferrari, que é uma pena, ela falou que ela não é mais jornalista, uma baita jornalista, e a Rose eu vou chamar de CEO da Mirarte, que é a editora que editou esses e tantos outros livros. Ela está aqui presente. Aliás, Rose, obrigado, viu, pela tua vinda. Sou muito fã do seu trabalho, admiro muito você como pessoa, como jornalista também. E assim a gente compõe essa história toda e traz para a didática uma forma diferente de ensinar também, né? Sai um pouco daquele... Posso pegar um deles? Fique à vontade. Preste um pouquinho. Cada trabalho que a gente faz, ele tem motivações próprias, né? E toda uma concepção absolutamente individualizada para ele. No caso da coleção Magia da História, tá? Então, por exemplo, esse é o mapa encantado, ok? Uhum. Então, ele vai contar justamente sobre a fundação de Salto. Eu criei uma turma com 7 personagens, é uma turminha com 6 meninos e uma menina. Então, eu criei a turminha, que foi muito bem ilustrada pela artista plástica Alba Maramiglione, de Salto também. Oh, claro. Então, quem deu a cara dos personagens, né, foi ela. Outra coisa interessante que eu gostaria de colocar é que o livro foi concebido a partir de imagens históricas reais. Então, por exemplo, aqui, essa turminha foi visitar o museu, porque eles queriam documentos para poder entender como é que a tal da cidade surgiu. E aí, você tem, olha, a fachada do museu, ele saindo, ok? Saindo do museu. Então, é assim, é a ficção em cima da realidade. E esse momento em que a prefeitura adquire isso e fazendo um gancho, é tão legal, é tão incrível, e tão didático o trabalho, como que, ou de que forma, você enxerga uma possibilidade de, nos dias de hoje, na dinâmica, na didática, no plano acadêmico das escolas, pelo menos municipais, existir uma atividade ou que de alguma forma alguém na cidade crie um movimento de contar factualmente através da história o que aconteceu, mas que isso seja uma atividade constante, porque você escreve o livro, tá tudo bem, mas se você não continuar escrevendo, morre ali. Se você não falar sobre ele, se ele não caminhar. Existe uma dinâmica, você acha possível, Kátia? Veja bem, olha, se eu não estou enganada, a Câmara de Salto aprovou já uma lei em que ensino de escola local seria obrigatório nas grades curriculares. Então, essa seria uma iniciativa, veja, já existe. Agora, por que não foi colocada em prática? Eu não tenho conhecimento de uma escola em Salto, pública ou particular, que tenha como grade curricular o ensino da história da cidade. Tá? Eu desconheço. A Academia Saltense de Letras, os seus escritores, os seus confrades e confreiras, com alguma frequência eles estão nas escolas falando sobre o trabalho deles. Não importa se é histórico ou não, é o seu trabalho, né? O romance, ficção, como é aquilo. Quer dizer, na verdade o trabalho é de incentivo à leitura. Então, primeiro, eu acho que incentivo à leitura é uma coisa que tem que ter sempre, não pode parar nunca. Hoje, ontem, daqui a 100 anos, não pode parar.
Onde vai ler? Livro físico, virtual? Eu não sei, tem que ler. Eu acho que as pessoas não podem parar de ler. E elas não podem parar de diversificar as suas leituras. Então, para você ampliar a sua visão, a leitura ela não é só informativa, ela é formativa. E nossa, você amplia o seu campo de relação humana, o teu campo de intelectualidade, as suas percepções, as suas faculdades mentais, os seus sentidos, eles vão sendo apurados, porque hoje a gente vê com essa coisa binária um emborrecimento geral, principalmente da criança. É tão nobre a tua função, o livro é tão magnífico, mas não há, e como a gente tem no caso aqui a proposta de pensar micro, puxa vida, será que não é possível que esse incentivo ele parta, né, ou tenha você, ou alguém, ou a academia, vamos fazer um movimento na praça, apoiado por um órgão público, para que essas coisas sejam, acho que precisa mexer, né, que nem você falou, não pode parar. Não. Porque senão morre na biblioteca. Morre. Que foi um dia à biblioteca, olhou, viu, mas enquanto isso estava andando, digamos assim, professores levando os alunos, contando as histórias, né? Só que é uma prática que, veja, não foi adotado assim, toda criança vai conhecer a história de Salto a partir daqui. Inclusive, esta coleção é o único trabalho infanto-juvenil que existe em Salto sobre a sua própria história. Até este momento não há outra. Ela foi pioneira, ela continua sendo. Então. Tá? E que coloca mesmo os grandes momentos de transformação da cidade. Eu não sei se você, como você passou pelos bancos acadêmicos, se as pessoas estão cansadas, se elas estão desmotivadas, a não ter iniciativas nas quais a cidade melhore. Porque a proposta é que saia do livro, especificamente. E que também um trabalho teu como a profissão que hoje você exerce, ela exista efetivamente de uma forma prática. Sem dúvida. Né? Então, a proposta que ela está além dos livros, ela hoje é virtual, porque ela não é prática. Perfeito. Não se encontra uma ressonância nisso tudo, nessa parte de se manifestar para que essas coisas aconteçam. Aproveitando mais uma vez essa sua vivência, como é que você enxerga? Mas como você enxerga a nossa região? Porque uma coisa completa a outra. Itu é muito perto de Salto, Salto é muito perto de Itu, Indaiatuba. Mas olha, são realidades completamente distintas. E eu gostaria até de falar um pouquinho mais sobre Itu, porque tivemos neste ano a segunda FLIC, Feira Literária de Itu, né? Cuja ideia partiu do Paulo Stuck. Achei sensacional a desse ano. Inclusive, o segundo lançamento do Cidade eu fiz na FLIC, foi um sucesso. Assim como sucesso outros autores que lançaram lá também, inclusive da editora Mirarte. Sucesso os convidados que vieram, tenda cheia. Então, assim, eu achei que essa concepção aberta, né, que é literária, mas é artística, você tem outras formas de expressão artística ali, né? Então, eu acho que Itu ganha muito com isso. Eu aproveito até para cumprimentar o Paulo Stuck pela iniciativa. É claro que ele tem uma equipe sensacional que trabalha com ele. Só que eu acho que as empresas também elas são muito tímidas com relação a isso, né? Esse ano, por exemplo, houve patrocínio de empresa. A prefeitura apoiou. Esse ano apoiou também, o ano passado. Mas eu acho que é muito tímido. As empresas podiam ser menos tímidas. Eu acho que algo acontece quando você tem uma soma de parcerias. Entendeu? Assim, o governo não faz, o prefeito não faz, o presidente não faz. Não faz mesmo, porque ninguém faz sozinho. Então, assim, vamos investir mais. Por quê? Porque a feira traz turista, atrai turista. O turista, ele gasta na cidade. Então, para comércio é maravilhoso, tá? Ele compra, ele come, ele se hospeda, tá? E, de repente, ele tem negócios.
E negócio que pode, de repente, estar aumentando aí a clientela de uma ou outra indústria ou qualquer coisa parecida. É interessante essa pontuação que você faz, porque a política que eu também me refiro é essa ausência de política que a indústria, que a empresa não tem. Tomara que tenha. Porque não enxerga esse contexto. Né? Na essência da política, não o político gestor, não é só isso. Sim, mas sim. Espera um pouco, se eu patrocinar, é uma ação política. Sem dúvida. É uma ação civil. Sim. Puxa vida, fará bem para todo mundo. Claro. Porque, caramba, olha, nós estamos falando de livro. Sim. Gente, isso aqui é, sabe, livro? É muito importante. Não dê de ombros, não fala, não, há tempo, mude a chave, troque aí o seu HD. Porque essas manifestações, além de não serem superficiais, ela tem a ver com o conhecimento, com a saúde intelectual de uma cidade, de um povo. Então, se você é indústria, se você é comércio, se você é serviço, participa dessa ação, você está fazendo bem para você mesmo. Porque isso sempre tem, não é só energeticamente, mas é além do retorno. Sim. Porque, que nem você falou, a cidade se movimenta. Gera emprego, né? Direto e indireto. Gera emprego. Sim. Então faz bem? Óbvio. Claro, se eu ganho, né, trabalhando no emprego direto ou indireto, eu tenho para gastar. Então, é a máquina, né? É a economia da cidade que se renova a partir de uma feira de livros, por exemplo. Livro. E este aqui, hein? Esse aqui é pesado, hein? Não só no sentido... porque traz a possibilidade de conhecermos mais sobre a hanseníase, sobre o Hospital Pirapitingui. Isso aqui também é um trabalho de pesquisa. Sem dúvida. Cidade dos Esquecidos. A vida dos hansenianos num antigo leprosário do Brasil /Itu. Você esteve lá várias vezes, imagino eu? Passei 2 anos 2 trabalhando. 2 anos? Sim. Cátia do céu. Faço umas coisas esquisitas de vez em quando, né? Foram 2 anos, eu saía do colégio, eu dava aula todos os dias, e 3 vezes por semana eu ia direto do colégio para lá, onde eu passava as tardes, né? Conversando, acessando documento, fotografando, entrevistando moradores, doentes de enfermaria, funcionários, reproduzindo documentos, jornais. Eu não tinha a menor ideia do tempo que eu precisaria para fazer essa pesquisa. De fato, a pesquisa começou buscando, como referi, a partir do trabalho do padre Antônio Pacheco. E eu, sim, sabia que havia o hospital, antigo Asilo Colônia, era o nome correto, de 35 instituições de abrigo asilar para os então morféticos ou leprosos, tá? 35 no país. O Pirapitingui foi o maior e o mais completo. Por quê? Porque ele continua sendo, tá? Mas sob outra ótica. Ele era uma cidade completa, com cadeia, com prefeito, com enfermaria, era um hospital também. Enfermaria, tinha cassino, cinema, plantação de tomate, fábrica de café, de ladrilho, diversas instituições religiosas ali dentro, foram surgindo, católicos, espíritas. Ele tinha bailes, orquestras iam se apresentar lá, tinham times de futebol que também ou jogavam ali, recebiam outros times ali, ou jogavam fora, né? E você tinha, assim, claramente, isso no auge, tá? Nos anos 60, 50, 60, 70, e aí começou a haver uma degradação dessa estrutura toda, ela hoje está extremamente degradada, ou seja, para entender o que é degradado, caindo aos pedaços, tá? Porque, veja, inclusive assim, ninguém queria que se construísse um asilo colônia perto de cidade alguma. Primeiro que havia normas de saúde, né? Tem que ser em lugar alto.
distante de qualquer núcleo de cidade. Tem que ter um rio que leve para lá, não é para correr junto, né? Então, né, ninguém queria. Enfim, foi construído entre Itu e Sorocaba. No seu auge, teve ali dentro a ocupação de 5.000 pessoas, concomitantemente. É uma cidade, né, Kátia? Completa, né? Que nem você falou, tinha tudo. E quando eu hoje digo que é uma cidade, mas com outras características, é uma cidade com a característica de, vou chamar assim, de que nós que estamos fora daquela cerca, digamos assim. Aquela cerca cerca uma cidade. Então, ali dentro, quando eu fiz o trabalho, está documentado, eu cito, você encontrava tráfico de drogas, jovem usando crack, prostituição, violência contra idosos, então gente dali mesmo que entrava na casa dos idosos, espancava e roubava. E ficava uma situação muito difícil, que, por exemplo, não dava para chamar a polícia, porque é um hospital. Ainda é um hospital? Sim. É. O que é hoje? Hoje é assim. De 18 anos para cá, anterior a isso, vamos pensar de 20 anos para cá, está havendo uma transformação da função básica dessa instituição. Antes era um asilo-colônia, né? Abrigava pessoas, hoje a gente chama de hanseníase, que eram sequestradas das suas vidas, fossem adultos, crianças, idosos, e levados para os asilos-colônia. No caso, para este aqui, estamos falando dele, tá? Então, isso era a política. Por quê? Porque não se sabia como se pegava a doença, como é que ela é contagiada, como é que se contagia com a doença. Então, se afasta, tira do convívio social, tá? Aproveitando, é um bacilo, né? Microbiologium leprae. Microbacterium leprae. Microbacterium Leprae. Sim. Esse é o bacilo. Isso. E aí ele era transmissão, saliva, toque, ele era... Só que a coisa mais difícil de você pegar, digamos assim, é a doença. Porque mesmo o padre Antônio e o padre Bento trataram de doentes a vida inteira, praticamente, nunca tiveram doença. Então é assim, primeiro você tem que ter a tendência hereditária. Orgânica, né, para isso tudo. Como gripe. Mas é um susto, né, tá? Kátia? A gente... Talvez a impressão, né? A doença gera um certo estranhamento nas pessoas, a sequela da doença. Hoje você tem ali, aquilo se transformou no hospital regional, que atende diversas especialidades e hanseníase também. Só que a parte voltada à hanseníase, ela está numa estrutura própria que já havia nas enfermarias. Hoje não se interna, não se asila, não se interna mais doentes. A hanseníase hoje é tratada em posto de saúde. Tá? Você Graças a Deus. Faz o exame, toma os medicamentos. Se aquilo ficou estagnado, aquilo que eu digo assim, às vezes, é só uma dormência, não tem nada visível. Passou a dormência, está tudo funcionando bem, tá. A cada 6 meses faz de novo a verificação, você vai acompanhando de tempos em tempos para saber se não houve uma recidiva da doença ou qualquer coisa assim. Então, hoje ali, o Hospital Francisco Ribeiro Arantes, ele é uma unidade de referência, sim, em hanseníase, porém é um hospital regional. Inclusive foi construído uma parte novinha em folha, belíssimo, eu estive lá, moderno, sabe, com outros médicos, enfim. E, Kátia, onde compra? Ou não compra? Mais uma vez, né, essa coisa do exercício, da dinâmica de acesso, à boa leitura. Em todas as plataformas que você tem, a Amazon, Submarino, Magazine Luiza, Um Livro, todas elas, o Cidade dos Esquecidos está à venda. Oi, que bacana. Ah, tá vendo? É aí a fusão do digital com o presencial. Exatamente. Muito bom, muito bom. A Cidade dos Esquecidos. É um trabalho incrível teu, muito, muito, muito importante para
nossa região, para nossa cidade, para Itu, principalmente. E eu quero dar uma pontuada nisso aqui também, que não é porque ele é pequenininho que ele não tenha a sua importância. Reflexões. Pequenas notas sobre grandes temas. Falemos um pouquinho dele. Pode me emprestar um pouquinho, por favor? Não, esse é meu. Só não vai desmarcar aqui, tá? Tá, não vou desmarcar. Tô falando isso porque ela disse que o filho é meu, tudo. É que essa coisa de quem gosta Você de é ler... aquariana, é possessiva? Não, eu sou libriana, eu sou de um cuidado com equilíbrio, que você não faz ideia. Olha a prova do cuidado. Então, olha, eu provo, eu falo muito bem. e provo que eu trabalho pelo equilíbrio. Não tire de lá. Tá? Não desmarque. Desculpe, eu achei que era uma brincadeira. Não, é sério. Aqui é tudo sério. Então, veja bem, reflexões. Eu vou dizer no passado que eu atuei, porque assim, quase que é uma brincadeira. Eu me aposentei a primeira vez da docência no tempo certo que eu tinha que aposentar. Passou ainda do tempo, eram 30 e tantos anos já. Achei que já estava bom, de tudo, né? Só que aí eu comecei a atuar na área da saúde com terapias integrativas e não invasivas. Ah, você faz reiki. Tem mais essa. Né? Então, eu atuei 16 anos com reiki e florais. Então, são notas, pequenas notas. Quer dizer, tem notas aqui que se você fosse entender direito, você ia ler um tratado sobre hinduísmo, de repente, quando, na verdade, uma notinha te remete à essência daquilo, tá? O legal é assim, que me ocorreu isso também. Ele é pequeno, né, por isso é menos importante, que nem o cálice de Cristo, né? A gente pensa que o cálice de Cristo, de Jesus, era um cálice todo cheio e era um cálice de carpinteiro, um cálice de madeira. Simples. Haja Indiana Jones para contar essa história aí. Mas enfim, eu vou encerrar com uma... Eu abri aleatoriamente aqui. Eu quero te agradecer por toda essa história. Procure aqui, ó, a editora Mirarte. Tem muita coisa da Kátia Alvé, mas eu recomendo A Cidade dos Esquecidos. Esse aqui também tem? Está esgotado. Olha! Esgotado. E eu te agradeço mais uma vez. Eu espero que a cidade... Eu é que agradeço que a região... essa oportunidade de poder falar um pouco sobre livros, literatura, sobre arte, né, dessa maneira assim tão descontraída, tão agradável. Eu agradeço muito, Demétrio, o seu convite, que eu atendi com muito prazer. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de receber uma imortal. Kátia Alvé. E os seus endereços nós estamos colocando aqui seus Instagram, enfim, para que as pessoas te procurem. Sim. Colocando no da Mirarte também. Rose, mais uma vez, muito bom te ver. Parabéns pela sua história. Parabéns pela Mirarte. Muito obrigada. E recomendo tudo isso aqui para você em casa, tá? Então, gratidão mais uma vez. Para você também aí. Fiquemos com Deus. E Ele conosco. E aqui, ó. Conectar-se consigo. Ser grato, perdoar e viver o momento presente integram inúmeras tradições ao redor do mundo. O grande conhecimento encontra-se diluído em uma infinidade de técnicas modernas. No entanto, nenhuma delas pode fazer a sua parte. Pratique. Seja constante e colha os bons resultados. Para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Um beijo, gente. Um beijo. Obrigado, Kátia. Obrigada a você.